Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por entrar na nossa presença. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por nos proteger a todo momento de falsos, mentirosos e saber que só o Senhor merece toda a confiança. Amém? Por fim, Deus, só Ele pode nos ajudar. Fecha teus olhos, vou orar por você. Deus Pai, Deus maravilhoso, nessa chegada de Natal, Pai, cuida de todos nós. Igual o nascimento do teu filho, o menino Jesus, esperamos ser cuidado como um filho também, Pai. Igual o Senhor faz conosco, passa por cima de tudo para nos ajudar e nos proteger. Amém? Recebam todos a cura e o que seu coração deseja. Vamos continuar. Isaías 29. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou, acrescentai um ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra, como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. E no momento repentino isso acontecerá. Do Senhor dos Exércitos serás visitada, com trovões e com terremotos, e a grande ruído, com tufão de vento e tempestade, e labareda de fogo consumidor. E como o sonho e uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejam contra ela e contra a sua fortaleza, e a puserem em aperto. Será também como o faminto, que sonha, que está com fome a comer. Porém, acordando, sente-se vazio. Ou como o sedento, que sonha que está a beber. Porém, acordando, eis que ainda desfalecido se acha. E a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, vedou os profetas, vendou-os, e os vossos principais videntes. Por isso, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele dirá: não sei ler, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens,
em que foi instruído. Veja que aqui Deus está falando com cada um de nós agora, porque muitas pessoas se dizem cristãos, estão falando dos mandamentos de Deus, mas não seguem. Estão falando de Deus, mas não seguem. E seguem homens que também irão morrer iguais a ele. Mas Deus não, Deus é eterno. E muitos deixaram a Deus para mandamentos humanos. Voltem para Cristo. Portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo pervertereis como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado disseste do seu oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano, num breve momento, em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos as verão. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens os alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem por uma palavra, e armam laços ao que repreende na porta, e os que sem motivo põem de parte o justo, portanto assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face, mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o nome meu. Sim, santificarão ao Santo de Jacó, e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Deus, Ele quer salvação a todos, sem exceção. Da melhor pessoa do mundo à pior pessoa do mundo. Contudo, se não seguir aos mandamentos, aos estatutos e leis dele, de Deus, não tem parte com ele. Então, para seguir a Deus, nós temos um limite específico. Não podemos fazer tudo. Temos que abrir mão de muitas coisas do mundo para estar com ele. E que nesse Natal, Deus esteja na casa de cada um de nós, nos protegendo, nos dando força, alimento a todos. Não só alimento de comida, mas de alma, de espírito, que é o que todo mundo está precisando. Recebam todos essa palavra, um Feliz Natal, sejam todos abençoados, excelente dia.